Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. E hoje, para minha alegria, está presente aqui, para a gente bater um papo, a minha amiga Cristiane Seger. Cristiane, oi. Muito obrigado. Eu que agradeço. Por ter aceito o meu convite para a gente bater um papo gostoso hoje sobre um assunto também muito interessante. Eu disse Cristiane Seger, quase que eu dou um fora aqui, porque eu ia dizer Cristiane Seger. Não, mas é Seger. É alemão, Cristiane? É alemão. Alemão, muito bem. E o nosso papo hoje aqui vai versar sobre um dos pilares básicos da doutrina espírita, que é a reforma íntima. Cris, o que é essa tal de reforma íntima e por que a doutrina espírita se esforça tanto, digamos assim, no movimento espírita, para que a gente possa fazer essa tal, que tu vai explicar o que é, de reforma íntima? Bom, Jader, em primeiro lugar, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Eu estou assim, extremamente honrada de estar aqui representando a Casa Luz e Amparo, que é a casa que eu amo tanto, a casa que eu faço parte como trabalhadora, como estudiosa da doutrina. Então é um prazer imenso estar aqui representando a nossa casa. Muito obrigada pelo convite. Quem agradece, logicamente, que sou eu que agradeço. Muito obrigado, Cristiane. A reforma íntima é um movimento que nós tentamos fazer para nos reconhecer, conhecer a nós mesmos por dentro. Como que acontece isso, né? Quando a gente busca o conhecimento, por exemplo, através da doutrina espírita, do Evangelho, do Livro dos Espíritos e também da troca de mudanças, quando a gente faz um questionamento. Onde eu estou indo, como eu estou melhorando, eu estou evoluindo, eu estou crescendo. Então é muito importante no nosso dia a dia, como pessoas normais, promover essa reforma íntima para que nós possamos melhorar, evoluir, crescer. Quer dizer, então, a razão de eu me conhecer, digamos, é eu me melhorar? Com certeza, eu me melhorar e melhorar o meio onde eu vivo. Porque quando eu me conheço, conheço os meus erros, conheço os meus acertos, eu consigo entender quem eu sou, eu consigo olhar para dentro de mim. E quando eu promovo essa mudança dentro de mim, com certeza o entorno também muda, porque aí nós servimos como exemplo para as outras pessoas, né? Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, aquela pessoa ali é tão dura, é tão difícil de conviver, e aí acontece um fato que aquela pessoa muda. Aquilo ali serve para a gente como um espelho. Nossa, se ele que é tão duro, que é tão rígido, conseguiu melhorar, eu também consigo. Então é por isso que é tão importante a gente promover esse pensamento, esse conhecimento, essa busca pela melhora e pela evolução moral e espiritual, que é o que o Espiritismo prega, né? Conhecimento através da doutrina. Agora, Cristiane, tu há de convir comigo que a gente olhar para dentro de si não é uma tarefa muito fácil. Não é nem um pouco fácil, Jader. Olhar para dentro de nós mesmos é um pouco... como é que eu vou dizer? É um processo doloroso, porque quando nós não temos, ninguém está nos olhando, nós conosco mesmos, né? A gente olha para dentro e enxerga quem nós somos. E para mudar isso é difícil. Não é uma coisa Não fácil. É uma coisa fácil, mas nós temos essa condição como seres inteligentes, como seres com o livre-arbítrio que Deus nos deu. Então, se nós temos condições, nós podemos fazer, mas nós precisamos querer. E aí entra
naquela parte que muitas vezes a pessoa olha para dentro de si, ela se vê fazendo coisas que não são boas, que não são legais, vamos dizer assim, nem para ela, nem para o meio onde ela vive, e mesmo assim não quer mudar, porque aquele sentimento é muito forte, né? Mas nós temos essa condição. A palavra-chave é vontade. Vamos fazer um exercício aqui. A pessoa tem dificuldade de definir quais são os seus defeitos. Porque a reforma íntima é para extirpar, tirar, substituir os nossos defeitos. Mas, como a gente concordou, né, que é muito difícil a pessoa enxergar em si próprio os seus defeitos, né? É muito mais fácil a pessoa enxergar, talvez, as suas virtudes, com certeza absoluta. Aí eu te pergunto o seguinte: não seria melhor a gente dizer assim, ó, para os nossos vizinhos, para o nosso marido, para a nossa esposa, nossos filhos, dizer para eles assim, ó, escuta, vamos fazer um trato aqui, ó. Eu juro que eu não vou me ofender, nem vou me magoar, mas diz para mim como é que eu sou. Não é mais fácil isso aí do que a pessoa tentar achar em si próprio seus defeitos, quando que de repente ela periga só achar suas virtudes? Pode acontecer, mas eu penso que é um caminho sem volta, né? Porque quando tu pede para uma pessoa fazer uma avaliação a teu respeito, tu tens que estar aberto para ouvir o que aquela pessoa tem para te dizer. É como tu pedir uma opinião para alguém e não gostar da opinião. Exatamente. Porque não era aquilo que eu queria ouvir. Exatamente. Né? Então nós temos que estar abertos para entender como as outras pessoas nos veem. Por isso é importante a gente unir. Todas as noites antes de dormir, por exemplo, antes de fazer a prece e pedir alguma coisa, agradecer. Porque hoje eu tentei ser uma pessoa melhor, porque hoje eu tentei ser uma mãe melhor, uma filha, uma funcionária, eu tentei promover o bem-estar entre os meus colegas de trabalho, eu tentei promover a paz dentro do meu lar. Hoje eu tentei, sabe aquele... como tem nos alcoólatras anônimos, Sim. Só por hoje, hoje eu tentei e eu consegui ser uma pessoa melhor. E aí, antes de dormir, fazer essa autoavaliação. Eu consegui melhorar em certos pontos, mas e naquele, aquele, que eu sei que é difícil para mim? Será que eu consegui, por exemplo, evitar de ferir alguém, de machucar alguém? Será que quando eu vinha vindo no trânsito, que as vias estavam lotadas, os carros cortando a frente da gente, eu consegui frear os meus instintos, né? E não dar aquela puxada de orelha no parceria ali que passou, né? Nesse sentido, a gente tem que se policiar, orai e vigiai, orai e vigiai. Sempre se policiando, tentando entender o que de melhor eu fiz e o que eu ainda não consegui melhorar. Assim, eu consigo promover uma melhora interna minha. Falaste sobre como fazer. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta parecida, mas diferente. Quando fazer? Quando fazer? Agora, já. Quando eu acho que é importante para eu querer, quando eu acho que é importante para eu poder crescer. Nós espíritas, nós temos a intenção de evoluir moralmente, espiritualmente, através da doutrina. E nós só conseguimos isso quando nós temos a consciência do que é necessário fazer para melhorar. Então não tem um tempo para começar a fazer, é hoje, é já. Eu quero ser melhor desde agora. É importante a gente pensar nisso, não amanhã eu começo, como aquela dieta da segunda-feira, né? Sim. Sabe, fim de semana eu vou comer tudo que eu posso e daí segunda-feira eu vou dar uma pausa. Não, é agora, vamos começar agora, melhorar agora, para a gente nos ajudar e para a gente ajudar quem vive perto de nós. Cristo concorda que, digamos assim, o orgulho,
como é que eu vou dizer, uma enorme barreira para a gente fazer esse processo do auto-reconhecimento. Com certeza. Porque se é coisa que nós, eu, tu, ele, nós, vós, eles, todos somos, são pessoas orgulhosas, né? E vaidosas também, e vaidosas, né? Porque também, nós né? queremos ouvir as críticas boas, sem dúvida, mas nós não estamos abertos para as críticas que vão fazer a gente parar para pensar. O orgulho, eu penso que é um degrau bem íngreme e, vamos dizer assim, cheio de pedrinha, que quando a gente pisa ali, dói, né? Por quê? Porque nós não queremos passar por cima de algumas situações que nos fazem refletir, que nos fazem entender que nós somos iguais perante Deus, né? E que aos olhos dele nós não somos transparentes. Esse orgulho só nos impede de crescer, né? Só nos impede de enxergar a capacidade que nós temos de evoluir, de crescer, de melhorar. E então eu acho que sim, o orgulho é um empecilho bem grande, mas como eu falei antes, nós temos todas as condições de passar por cima e superar mais esse obstáculo na nossa vida. Cris, a produção me disse que o nosso tempo do primeiro bloco se foi, certo? Mas a gente vai voltar no segundo bloco falando ainda sobre esse assunto que é a reforma íntima. Eu quero agradecer no final do primeiro bloco, mais uma vez, aos nossos apoiadores culturais, Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, Goods e Cook, Casa Criativa. O nosso intervalo é apenas 1 minutinho e a gente já retorna. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods e Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar, Lar de Joaquina, Odontologia Lauda e Goods e Cook, Casa Criativa. E eu estou batendo um papo hoje aqui com Cristiane Seger, quase que eu digo Seger de novo, né? Cristiane Seger é uma trabalhadora da Casa Espírita Luz e Amparo, aqui de Santa Maria, no bairro Camobi, né? Isso, aqui na Coab Fernando Ferrari. Na Coab Fernando Ferrari, muito bem. E a gente está batendo um papo sobre reforma íntima. E já de imediato eu te coloco o seguinte questionamento, Cris. Por que o Espiritismo, a doutrina espírita, enfoca tão fortemente na reforma íntima do ser humano? Bom, Jader, o Espiritismo, ele nos traz um conhecimento, uma oportunidade de entender a doutrina, né? O que o Espiritismo nos diz? Que nós estamos aqui no planeta escola, que é o nosso planeta Terra, para crescer
melhorar e evoluir. Enquanto o nosso planeta for de transição, nós temos que crescer, melhorar e evoluir. É o nosso lema, é a nossa meta. Então, o Espiritismo, ele nos dá todo o apoio, todo o suporte através das doutrinárias, através dos estudos, através dos livros espíritas, para nos instruir sobre como fazer essa reforma. Por exemplo, tem outras religiões que também focam na reforma íntima. Por exemplo, o budismo. O budismo preza muito isso, da gente melhorar como pessoa, para a gente cuidar das pessoas que estão em torno da gente, abandonar certos vícios que não nos fazem bem nenhum. E então o Espiritismo, ele nos traz isso, esse tipo de instrução, como nós fazermos essa reforma, né? Por isso que ele foca tanto nisso. Sempre que tu vai à casa espírita, sempre que uma criança participa da escolinha, sempre que tiver uma doutrinária, vai ter sempre essas palavras que a gente precisa melhorar, a gente precisa crescer, evoluir, moral e espiritualmente, para o dia que a gente desencarnar, nós partimos para os planos melhores, vamos dizer assim, com a certeza de que a nossa missão foi cumprida. Cris, tu deve concordar que fazer uma reforma na nossa casa é bem mais fácil do que fazer uma reforma em nós mesmos, né? Agora, eu até trouxe aqui, e eu vou ler uma frase do Chico Xavier, que ele diz o seguinte: o espírita que não se preocupa com a renovação íntima, que nada mais é do que a reforma íntima, ainda não compreendeu a essência do Espiritismo. Exatamente. A essência do Espiritismo é tornar a pessoa melhor impondo ou expondo para ela? Expondo, né? Através da instrução, através da doutrina. Essa pergunta, essa frase do Chico, sábia como todas, eu posso comparar com um profissional que, por exemplo, um profissional de saúde, um médico que se formou, fez a sua residência e nunca mais participou de um congresso, nunca mais fez como é que eu vou dizer assim, um novo curso, nunca mais participou de um seminário, não se reciclou, tá? Então, para nós espíritas, esse é o importante, é a gente estar todo dia se reciclando, buscando essa melhoria, olhando para dentro de si, e que não é, como eu já falei antes, não é um trabalho prazeroso, é um trabalho bem doloroso, porque nós vamos ver o que nós temos de pior, vamos dizer assim, e ali, só assim, quando nós nos conhecermos de verdade, assim, sem pudores, sem medo, só assim nós vamos conseguir melhorar. Então, por isso o Chico diz isso, porque é preciso orar e vigiar, sempre. O Santo Agostinho responde numa questão do Livro dos Espíritos, na questão 919A, se não me engano. Conhece-te a ti mesmo. Se tu não conheceres a ti mesmo, não tem como trabalhar, não tem como crescer, não tem como evoluir. Se tu acredita que tu é uma pessoa que tu não é, tu está enganando a ti mesmo. E o importante é isso, é a gente nos conhecermos, para nós conseguirmos ajustar ali onde ainda não está legal, aquela pecinha ainda não está funcionando bem, sabe? Porque o normal, né, Cris, é a gente conhecer muito mais os outros do que a nós próprios, né? É por isso que eu falei antes, que os nossos vizinhos conhecem a nós muito mais do que nós próprios, né? E nós a eles, né? E nós a eles. Porque é tão exatamente. Mais fácil eu sair na rua e apontar o defeito dos outros, sem dúvida, do que chegar no meu íntimo e pensar, nossa, mas pensando bem, será que o que aquela pessoa ali faz, eu não faço muito pior? Será que o que ela faz que me incomoda tanto, justamente me incomoda tanto porque eu sei que eu faço aquilo ali e não consigo mudar?
E aí aquilo me incomoda, me irrita, me desgasta, às vezes com um familiar, às vezes com um colega de trabalho, às vezes com o chefe, com os vizinhos, com o marido, com os filhos, porque tocam exatamente naquele pontinho ali que a gente sabe que fere a gente e nós não conseguimos, ainda não saímos daquele ponto, sabe? Cris, te fazer uma pergunta assim, ó, direta e objetiva. O Espiritismo tem uma fórmula pronta para dizer, olha, segue isso aqui que tu vai fazer a tua reforma íntima? Não, uma fórmula pronta não tem. Não tem. A fórmula, no meu ponto de vista, é a vontade. Esse é o pontapé inicial. Essa aí é o primeiro passinho, aquele de muitos, né? Porque vamos combinar, né, Jader, que a reforma íntima não é fácil para ninguém. Pode ter sido para o Chico, para espíritos mais evoluídos, e mesmo assim ele tinha uns puxãozinhos de orelha do Emmanuel, né? Ah, sim, o Chico tinha. Né? Então, se o Chico tinha... Imagina nós, né? Mas assim, a fórmula é a vontade, é o querer sair daquele lugar, né? E procurar, por exemplo, estudo doutrinário, sistematizado. Nós temos na nossa casa espírita, para quem está iniciando, para quem já tem um pouquinho mais de conhecimento das obras básicas do Kardec. Esses são os primeiros passos. Querer procurar uma casa espírita, começar a frequentar uma casa espírita, ouvir uma doutrinária, tomar um passe, experimentar a energia que a casa espírita te proporciona quando tu tá lá, abrir teus pensamentos, né? Deixar os problemas do lado de fora da casa, como a gente sempre diz, e lá abrir o nosso coração para que a espiritualidade possa nos auxiliar e também mudar o nosso pensamento de que nós não somos seres engessados, nós temos livre-arbítrio, é a maior dádiva que nós recebemos de Deus. É o ir e vir, é o pensar, é o querer mudar, é o poder mudar. Eu sempre falo que às vezes tem pessoas que têm ciúme dos pássaros, porque eles podem voar e pousar em todos os lugares. Mas nós somos como os pássaros, nós temos essa liberdade, é o nosso livre-arbítrio. Exatamente. Nós temos a condição de melhorar a qualquer momento. Não é fácil? Não, não é. Mas nós estamos no planeta escola, no planeta Terra, para melhorar, para crescer. Nós temos as condições, temos os professores, que são os probleminhas que a gente tem no dia a dia, né? Exatamente. E com esses professores nós temos todas as condições para sair desse lugar, para melhorar de verdade. Cris, falaste aí agora há pouco sobre vai numa casa espírita assistir uma doutrinária. Muitas pessoas têm medo de ir numa casa espírita por medo de ver alguma coisa lá que elas não querem ver. Explica o que uma pessoa que nunca foi numa casa espírita vai ver lá e o que é uma doutrinária. Primeiro, a primeira pergunta, o que as pessoas vão ver numa casa espírita? Vão ver espíritos, não. Assombração? Não, elas vão ver irmãos que trabalham para manter aquela casa em harmonia, uma casa harmônica. Eles vão ver o palestrante convidado ou o palestrante da casa que irá fazer a palestra, e para nós essa palestra chama-se doutrinária porque é um estudo. Quando a gente entra lá, nós entramos com o intuito de aprender. Então, o que o palestrante tem para nos dizer é o que nós precisamos ouvir naquele dia. Isso é muito incrível, assim, porque muitas pessoas falam isso. Nossa, eu precisava ouvir isso. E eu vim hoje e o Jader hoje deu uma palestra assim que me esclareceu perfeitamente. Isso é o que as pessoas vão ver na casa espírita. Um trabalho harmônico, pessoas trabalhando em prol da melhoria de todos nós, de cada um e de todos nós. Não vão ver espíritos, com certeza, né? Vão ver pessoas também dando passe, que é a troca de energia, né? E é isso. Não tem nada de misterioso. A casa espírita é uma sala
com cadeiras, com pessoas sentadas, com os trabalhadores em torno de nós, né? Com o palestrante à nossa frente. É como se fosse numa igreja católica, numa igreja luterana, ouvindo o sermão do padre ou do pastor. Essa é a diferença da Casa Espírita. Não, eu faço essa pergunta porque o nosso programa tem muitas pessoas, digamos assim, não espíritas, mas simpatizantes do espiritismo, que nunca foram numa casa espírita. Leem obras espíritas, leem romance espírita, mas nunca foram lá. Muitas até de medo de encontrar. Então, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Nós convidamos a todos, inclusive, para participar das doutrinárias. Por enquanto estão sendo nas terças-feiras, por causa da pandemia, né? Certo. Às 19h30. Perfeito. Cris, agora vamos assim entrar no nosso mundo atual, no momento atual que nós vivemos. Eu vou fazer uma pergunta estritamente sobre os espíritas. Que dizer dos espíritas que usam as redes sociais para jogar ódio, rancor nas redes espíritas? Qual é a tua opinião a respeito disso? Eu sei que é uma opinião totalmente particular. Aí eu venho falar a frase do Chico: o espírita que não se renova, que não se recicla, na verdade ainda não é espírita. Nós somos espíritas e somos pessoas iguais às outras. Não somos melhores nem piores que ninguém. Exatamente. Perante os olhos de Deus, nós somos todos irmãos, espíritas, umbandistas, luteranos, budistas, protestantes, enfim. Perante os olhos de Deus, nós somos iguais. Ateus. Exatamente. E o que eu penso a respeito disso? Muitas vezes é muito difícil para a pessoa conseguir controlar aquele sentimento que pulsa lá dentro. Isso, para quem é espírita, é igual para quem não é espírita. Então, se aquela pessoa posta na rede social alguma coisa que fere outra pessoa, ou ele não suporta uma crítica em relação ao que ele postou, ele tem que orar e vigiar. Exatamente. Ele tem que pensar no que ele fez, que aquilo ali, se ele colocou num meio público, como é a rede social, ele está na chuva para se molhar, né? Ele está aberto a críticas. E se tu abriu para escrever, tu também tem que estar aberto para ouvir ou para ler. Então, assim, é um pensamento que tem que ser mudado aos poucos, né? Às vezes é mais conflitante para algumas pessoas que não suportam uma crítica, e sendo elas espíritas ou não. Então, tem que trabalhar esse lado aí, naquele minutinho ali da reforma íntima. Exatamente. Aquele questionamento, sabe? Isso. Onde é que eu estou errando? Aonde que eu estou errando? Cris, a produção está me dizendo que o nosso tempo encerrou. Mas antes da gente encerrar definitivamente mesmo, tu tens algum livro para indicar para os nossos telespectadores sobre esse tema, por exemplo? Tem o livro que nós estudamos na casa, nos estudos da quarta-feira, Reforma Íntima Sem Martírio, do Vanderlei Oliveira. Sou fã do Vanderlei. Pelo espírito de... eu lembro agora do sobrenome, que é Dufaux, né? Hermance Dufaux, isso mesmo. Foi contemporâneo de Kardec. Isso, é um livro muito prático para o dia a dia. Pode colocar do lado da cama, assim, na cabeceira, e a página que abrir aleatório vai ter alguma coisa que vai te servir para aquele dia ali. É um livro super prático, não é um livro caro, bem acessível, e nós estudamos nos nossos encontros da quarta-feira. Assim, foi muito bom a gente conversar, porque nós trocávamos experiências sobre o que a gente estava lendo. Vale bem a pena. Perfeito. Cris, eu quero te agradecer, mas antes de te agradecer, se tu quiseres deixar alguma mensagem, enfim, falar alguma coisa, por favor, fica à vontade olhando para aquela câmera 3 ali.
Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, representando a minha Casa do Coração, que é a Casa Luz e Amparo, aqui de Camobi. Agradecer a todos que tiraram um tempinho para nos assistir, né? E falar que nós, espíritas, somos seres em constante estudo e nós queremos sempre nos aprofundar na palavra de Jesus, no Evangelho de Jesus. Nós temos a biografia básica do Kardec, nós temos tantos livros esclarecedores, mas eu queria dizer para quem é espírita e para quem não é, que nós estamos vivendo num mundo de muitas mudanças e transformações, e que se nós mesmos não conseguirmos mudar, não conseguirmos melhorar, evoluir como seres humanos que nós somos, nós não temos como pedir essa evolução para o nosso planeta. Nós não temos como pedir essa evolução para o meio que nos cerca, para os amigos, para os familiares. Começa com a gente, com o exemplo que nós damos. Como o pai e a mãe dão exemplo para os filhos, nós também damos exemplos para quem vive perto de nós. Então, nós, conseguindo mudar um pouquinho a cada dia, nós auxiliamos nessa mudança do planeta Terra, que é o nosso planeta escola, que nós estamos aqui para aprender, para melhorar, como eu sempre digo, para evoluir. E se a gente melhorar primeiro, a gente ajuda quem está do nosso lado, né? Exatamente. Cristiane, muito obrigado. Mais uma vez, agradeço. Muito obrigado mesmo. Agradeço de coração. Foi um papo maravilhoso, certo? E com certeza a Cristiane vai voltar aqui outras vezes ainda. Com muito certo? Prazer. E dizendo isso, estou encerrando, agradecendo mais uma vez a Cristiane Seger, né, por estar aqui comigo hoje, agradecendo ao Lar de Joaquina, Odontologia Lauda e Goods e Cook Casa Criativa. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau!